Olá pessoal, tudo bom? Gabriel Larkin aqui na área mais uma vez, tá? Deixa eu dar uma baixada aqui no meu. E sim, a gente está de portas novas, local novo. Eu não sei se está dando muito eco, né? No caso. E aconteceu muita coisa dentro dessa semana, por isso que a gente acabou não postando vídeo nenhum, tá, pessoal? Primeira coisa é que, desculpa, a gente está numa transição de colocar o laboratório para rodar, né? Isso é muito importante, que está tomando bastante coisa de tempo. Isso eu vou falar num vídeo sobre sociedade, sobre CNPJ, sobre contador, sobre como precificar em um outro vídeo, tá? E devido à parte de semana de prova, pessoal, como é surreal quando você entra em semana de prova, né? Você não dorme, você acorda cedo para estudar porque você tem que trabalhar. Então, para quem trabalha, estuda e faz prova, sabe tudo o que eu tô falando. Então, por esse motivo, eu fiquei uma semana inativo de não poder postar nada, pessoal. Então, já peço desculpa a todos, mas infelizmente não teve como, mas a gente vai tentar voltar com os vídeos agora, pelo menos 2 ou 3 vídeos por semana, tá, pessoal? Então, sem mais delongas, depois da vinheta, vamos pro vídeo. Pessoal, então agora, o que acontece? Eu vou fazer um vídeo agora com relação à volta de troca de componentes, se o dentista ele errou na hora de te falar qual que era, principalmente quando são os fabricantes que basicamente acabam falando para você de forma errônea, né? No caso, por exemplo, a Mini Pilar é basicamente um outro tipo de implante, que seria um HE, por exemplo, acontece, tá? Mas não tem como errar em alguns casos, tá? Mas vamos supor que a gente precisa trocar a folga, ou se a gente precisa fazer mais um ajuste, a gente consegue estar fazendo dessa maneira, tá, pessoal? Então, eu vou aqui abrir um projeto já existente, tá? E vamos fazer a troca desse componente. Eu vou baixar aqui, pessoal. Vou deixar aqui bem pequenininho aqui e eu vou pensar aqui em um caso grande em que a gente precise trocar o componente, tá, pessoal? Pessoal, aqui eu tenho várias coroas múltiplas, então eu estou abrindo aqui meu projeto, mas vamos supor que o dentista, por equívoco, né, ele me passou uma configuração de um HE 3.3, um outro HE 4.1, né? Então vamos supor, aqui eu já fiz o caso já foi, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Como que a gente faz só para não perder o modelo de trabalho que já foi feito e a gente só quer trocar o componente no caso, tá? Eu vou baixar isso aqui, tá? E aqui eu vou no modo Expert. E aí, o que eu faço? Eu sempre vou em... Opa, vamos tirar isso aqui. E eu sempre vou em apagar partes construídas. Só que ele me dá um modelo aqui. Eu não quero apagar modelo, eu quero só apagar peças unidas para que eu possa estar mexendo internamente no dente. E aí ele seleciona, vejam que só fica a coroa que vai ser feita. Vou dar OK. Eu apago o Ctrl e Roll-On, tá? E fica só os componentes, tá vendo? Ó? E vamos supor que isso aqui eu tenha que mudar. Deixa eu só ver que componente que é esse, que ele é um HE 4.1. Mas vamos supor, eu vou trocar esse aqui, que esse é o 3.3, por exemplo, ó, tá vendo? Ó? Esse aqui, ele é o 3.3. Deixa eu ativar ele aqui, ó. E ele, tá vendo que ele é um pouquinho menor e esse aqui um pouquinho maior. Tanto é que a cor também muda também. Então vamos supor que esse aqui seja o 4.1. Lembrando que ele já está em boca, tudo, e ele está no modo ativado. A gente só pode ficar no modo Expert, tá, pessoal? Então aqui eu vou selecionar com o botão esquerdo do mouse e eu vou detectar a posição do implante. Ó, e ele é da marca Singular, tá, pessoal? E aí eu venho aqui, ó. Nesse caso foi usando o link. E notem que eu selecionei o 4.1, tá? Vamos supor, né, que ele seja o 3.3, por exemplo, ou 5.0, tá? Eu vou aqui em 3.3. Nesse caso foi fresado, então o controle do espaço interno aqui eu não preciso porque não vai ser impresso. Mas se fosse impresso eu ia colocar mais 0.4, por exemplo. Mas aqui eu só seleciono como foi fresado em zircônio direto. Lá no CAN a gente consegue dar essa folga. Aqui eu vou colocar em Transfer Digital. Ele já fica na posição, ó, tá vendo que automaticamente ele fica aqui nessa posição aqui, ó. E aí, ó,
vou dar OK. Porém, notem que ainda assim o componente ele fica com 4.1, ele não troca, tá? E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o perfil de emergência, porque aí ele muda basicamente. E aí sim, nesse caso eu coloco a configuração de 0,2 para cada um, e aí sim eu dou OK. E aí eu consigo mudar basicamente o nosso perfil e ele já adaptou automaticamente, ó. Ele dá uma diminuída aqui, né, no seu eixo de inserção, que é 3.3, ó. Eu vou remover aqui vou remover esse, ó. E olha a diferença, pessoal, ó. 4.1, 3.3, tá? Dessa maneira aqui, eu consigo remover qualquer coisa. Por exemplo, ó, se eu quiser trocar ele para um outro tipo de implante, sem eu precisar perder o que eu já fiz, né? Isso é muito importante, ó. Eu venho aqui, por exemplo, se ele for conemorse, por exemplo, aí tem que saber a altura, por exemplo, ó. Transfer de pique. E esse é o nosso transfer da anel dente conemorse, se ele for na cabeça do implante. Eu vou colocar OK. Ainda não fez melhor ajuste, então vou fazer o melhor ajuste. Vou dar OK, e olha só como muda, né, basicamente. E aí eu tenho que pegar o perfil de emergência, sempre adaptar, né, avançado, e vou dar OK. E automaticamente eu consigo ver que eu consigo mudar de componente, tá? Pode ser que ele deforme um pouquinho aqui no seu perfil de emergência por conta, e aí basicamente é fazer uma modelação, né, aí eu venho aqui modelar, e aí eu consigo fazer uma modelação melhor, porque ela vai desfazendo, só que eu não perco o tamanho, forma, e eu não preciso basicamente fazer nada. Eu consigo trocar para qualquer componente, então a gente acaba não perdendo o modelo que foi feito. Quer dizer, o modelo que foi feito, obviamente que não falei errado, se caso trocar o componente, obviamente eu vou ter que refazer esse modelo. Aí depois eu tenho que apagar e refazer. E depois, se você quer só a coroa mesmo para trocar com o link, aí basicamente é só dar OK, né? E aí você consegue puxar ele como canal de parafuso, aí no caso, para ver onde ele vai sair. E aí você vai colocar em mesclar e salvar restaurações, tá, pessoal? Esse é um vídeo bem curtinho para que vocês possam já sentir como é que é, porque chegou muitas dúvidas com relação a isso, tá? Então, basicamente, sempre que a gente trabalha no digital e tem inúmeros componentes e a gente precisa trocar, a gente não precisa refazer o trabalho, é apenas trocar o componente, seja ele mini pilar, seja HE, desde que o escambore seja igual. Se ele for diferente, aí a gente não consegue, tá? Então, convido você a curtir esse canal, a fazer aquele comentário de como você faz essa troca aí interna e também de estar seguindo a gente nas redes sociais, né? Lá o Gabriel Andressa Larcon, né? No Instagram. Lá eu posto bastante coisa do dia a dia e aqui basicamente é mais aula mesmo daquilo que a gente já faz no dia a dia. Então, pessoal, já curte, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera!